podem sentar. Pessoal, boa noite de novo. Meu nome é Washington, como já foi apresentado. Eu moro aqui no espaço mesmo, aqui do outro lado, naquelas casas cinzas. Uma daquelas casas é a casa que eu moro. Vou trazer uma apresentação breve sobre mim, para vocês conhecerem minimamente aquele que vos fala. E logo depois nós entramos no nosso tema e vamos fazer algumas considerações a partir do texto de Romanos 8, conforme o tema do acampamento de vocês. Então eu quero começar dizendo que me sinto muito honrado, muito feliz de estar falando com vocês. É um privilégio, sem dúvidas, falar do Evangelho de Jesus Cristo e pregar a sua palavra. E falar a vocês hoje, para mim, é motivo de grande alegria. Então, eu tenho 28 anos, até segunda-feira, completo 29 depois. Sou casado com Letícia. Com Letícia eu tenho 2 filhos, já nascidos e um terceiro sendo gestado. Tito, de 3 anos, e Maria, de 2 anos. E talvez Noemi será o nome da terceira, que nós já sabemos que é uma menina. E nós chegamos aqui em Pernambuco. Nós não somos pernambucanos, nós somos alagoanos, sou de Maceió. Nós chegamos aqui como missionários, passamos um ano servindo numa ONG aqui próxima e cuidamos de 10 crianças ao longo de um ano em uma casa de acolhimento. E a nossa missão era discipular essas crianças até o processo de adoção delas serem concluídos. Crianças de 3 a 16 anos. E foi um grande desafio para nós, aprendemos muito ali. E logo após aquele momento, o pastor Douglas, que é o diretor aqui do projeto, não sei se vocês conhecem o projeto Sólido da Glória, ele me convidou para estar servindo aqui como capelão na área de discipulado. E também sou seminarista da Igreja Presbiteriana do Brasil, tenho servido aqui na igreja de Aldeia, quilômetro 10,5 mais ou menos. E não nasci em um lar cristão, tive o desprazer de conhecer o mundo e as suas concupiscências, mas mais ou menos com 17 anos o Senhor me chamou e eu comecei pela igreja Sara Nossa Terra, uma igreja neopentecostal, fiquei ali mais ou menos por uns 4, 5 anos e depois saí dessa igreja e fui para a presbiteriana. E sempre entendi que o meu chamado, desde o ato de minha conversão, quando acreditei que o Senhor me chamou ali, que o Senhor me salvou, eu já me senti muito chamado para a pregação do Evangelho. Então, a minha meta era, quem sentar do meu lado, num ônibus, vai ter que ouvir o Evangelho. Então, eu comecei um ministério de evangelização lá na minha cidade, era uma igreja em células, meu sonho, minha meta, minha oração era ter uma célula em cada bairro. Então, eu nem consegui terminar o meu ensino médio, isso não é uma coisa boa, mas no momento, no tempo, eu não sabia muito sobre isso, porque eu queria evangelizar, eu não parava de evangelizar nas ruas, na escola, nos ônibus, nas praças, na praia, essa era a minha vida, né? Então depois eu terminei por supletivo, fiquei como missionário durante um período, quase 2 anos, numa plantação de igreja, e basicamente assim, dos 17 até agora, minha vida toda foi envolvida com o ministério, e passei um tempo considerável cuidando de jovens. Então Deus me deu esse privilégio, apesar de eu também ser jovem, o Senhor sempre me trouxe muitas responsabilidades, apesar da minha pouca idade, e basicamente é isso. Então, vocês conhecendo um pouquinho sobre mim, eu quero iniciar agora o nosso momento propriamente dito nas Escrituras. Eu recebi como tema, e um tema muito bom, para falarmos um pouco sobre o que significa ser guiado pelo Espírito. É que os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E eu quero trabalhar com vocês, hoje e amanhã, os versículos de 1 a 17 do capítulo 8 de Romanos. O que eu quero fazer com vocês é trazer uma exposição desse texto e algumas aplicações práticas para a nossa vida. Eu vou dividir então
os versículos de 1 a 17 em duas partes. A primeira parte eu quero falar com vocês sobre os fundamentos da vida guiada pelo Espírito. E nós vamos fazer isso do versículo 1 ao 11, hoje. Amanhã, Deus permitindo, nós vamos para a última parte, dos versículos 12 a 17, para falarmos sobre o que significa, ou vivendo guiado pelo Espírito. O que significa então ser guiado pelo Espírito? Quais são as implicações disso? O que se requer de alguém que é guiado pelo Espírito? Então, é basicamente isso que nós iremos fazer hoje. Eu quero agora, em primeiro lugar, antes de entrar no nosso primeiro ponto, trazer um panorama geral do livro de Romanos até o capítulo 8, para que a gente possa entender onde a gente está situado aqui na carta. Nós sabemos que o autor da carta é Paulo, e Paulo ele escreve essa carta aos cristãos que estão em Roma. Até então ele não tinha ido ali, mas ele expressa na carta que tinha um desejo poderoso, assim, forte para estar ali. Nós sabemos que depois Paulo vai a Roma, mas não do jeito que ele desejava. Ele vai como um prisioneiro ali. E nós sabemos o fim de Paulo, como um mártir para a glória de Deus. Mas aqui, escrevendo essa carta, no primeiro capítulo, até o versículo 15, Paulo, no prólogo da carta, ele fala sobre o Evangelho e fala da alegria dele de poder estar escrevendo ou pregando aqueles irmãos com o desejo de visitá-los pessoalmente. Depois do versículo 15, do versículo 16 do capítulo 1 até o capítulo 3, no versículo 31, Paulo tem um propósito muito específico. Ele quer mostrar que todos os homens, sendo judeus ou gentios, são pecadores e que eles não podem ser salvos pelas obras da lei, somente pela fé. Nós temos aquele texto clássico de Romanos 1, 17, quando ele fala que, no contexto, que não se envergonha do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e depois o grego. E depois ele diz, porque o justo viverá pela fé. É o texto clássico ali de Lutero, quando ele lê as Escrituras e ele entende que ele não seria salvo por penitências, ele não seria salvo por obras, por votos, ou por qualquer coisa que a Igreja Católica o impusesse, mas Deus requeria dele fé, e essa fé lhe era dada como um dom. Então, até o capítulo 3, no versículo 31, como um grande parêntese na carta, Paulo fala sobre a condição de todos os homens. É interessante dizer que na cabeça de Paulo, ou na mentalidade bíblica, só existem dois povos, judeus e gentios. Os judeus, aqueles que receberam os oráculos de Deus, aqueles que receberam a revelação de Deus, por meio de Moisés, desde o início no Pentateuco e os demais profetas, e os gentios que não faziam parte do pacto, que não faziam parte da aliança. E os judeus se vangloriavam por isso. E quando nós lemos ali Romanos 1 e 2, nós vamos ver que a linguagem de Paulo é específica para os gentios, e depois ele passa a falar com uma linguagem muito específica para os judeus. Quando chega no capítulo 4, Paulo quer dar uma prova e um exemplo histórico para os judeus de que desde Abraão a salvação é pela fé e não por obras. A confusão na cabeça do judeu é que eles vão conseguir a paz com Deus, eles vão ter paz com Deus ou vão ser aceitos por Deus por meio do cumprimento das leis, tanto cerimoniais como civil, ou como moral. E aqui cabe um parêntese para dizer, no Antigo Testamento nós temos pelo menos 3 tipos de lei. Em resumo, é claro, temos muitas leis, mas em resumo. Temos aquilo que é chamado de lei moral, ou decálogo, ou 10 mandamentos. São nomes paralelos. Os 10 mandamentos dados por Deus, escrito pelo seu próprio dedo na pedra, em Êxodo 20, é o resumo, então, da vontade de Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os 10 mandamentos ali. A partir dos 10 mandamentos se tem as leis civis, que era literalmente o código ético, moral da nação de Israel. Assim como nós temos a Constituição,
do nosso país, Brasil, Estados Unidos, França, etc., a lei civil, ela derivava da lei moral. Vou dar um exemplo disso. Se você lembrar lá, você lê Deuteronômio, você vai ver um exemplo da aplicação dos 10 mandamentos para a sociedade. Um exemplo disso é que nas leis ali, acerca de construções, é dito que todo homem que construísse uma casa com o primeiro andar, essa casa tinha que ter um parapeito. Sabe um parapeito? Um murinho, para que as pessoas não se precipitassem, caíssem e morressem ali. Esse é o cumprimento do 6º mandamento: não matarás. O 6º mandamento, ele não só proíbe o assassinato, mas ele ordena implicitamente a preservação da vida. Então era da obrigação daquele homem, construtor daquela casa, o dono daquela casa, se preocupar se aquela casa não colocaria em risco a vida de alguém. Esse é um exemplo, essa era uma lei civil. E nós tínhamos, em terceiro lugar, as leis cerimoniais, que eram as leis ritualísticas, eram as leis de purificação, que estavam aplicadas ao culto, os sacrifícios, os tipos de sacrifícios. Então, por exemplo, se alguém tivesse tocado em corpo de um animal morto, essa pessoa era impura, então essa pessoa tinha que se separar por um período. E uma coisa interessante a ser falado sobre isso é que, pense bem, naquele período, não tinha muita higiene, não tinha... a medicina não era desenvolvida ali. Então as leis cerimoniais, elas tinham um caráter religioso, mas também ela tinha um caráter de preservação com as pessoas. Eu vou dar um exemplo. E as feministas não entendem isso. E elas não vão continuar sem entender e vão continuar nos acusando de machismo ou de patriarcado e etc. Mas observe, talvez você leu isso e não entendeu quando é dito assim, falando da lei cerimonial agora, que a mulher que tivesse no seu ciclo menstrual, ela tinha que ficar separada, porque ela era impura. Aí alguém vai ler isso e vai dizer, cara, eu não sei lidar com esse texto, eu vou pular ele. Mas se nós pararmos para analisar isso, você deve entender que Deus, na sua sabedoria, estava preservando a mulher. Primeiro, porque nós sabemos, eu sei bem, eu sou casado, que nesse ciclo os hormônios da mulher não ficam tão normais. Então a mulher fica um pouco mais brava. Se ela já é brava, ela vai ficar mais brava, né? E é um pouco mais sensível. E você tinha o homem ali, que não era porque ele era um israelita que ele era um cara piedoso, um cara crente. Poderia ser um cara malvado. E ele poderia querer, de alguma forma, naquele momento, ter relações íntimas com a mulher. Ele poderia forçá-la ali de forma impiedosa. Então Deus estava dizendo assim, então ela fica separada. Deus estava cuidando das mulheres. Era uma forma de preservar. Se você olhar todos os povos ao redor de Israel, nenhum deles tinham isso. Absolutamente não tinham. Então esse é um exemplo aqui. 3 leis: moral, civil e religiosa. Isso é muito importante porque quando Paulo, no capítulo 4, aqui nesse contexto maior que estamos dando, ele cita Abraão, ele quer dizer assim, antes mesmo da lei ser dada, da lei moral ser dada, antes mesmo de Abraão circuncidar o seu filho Isaque, ele creu em uma promessa, que era a promessa de que ele seria pai de muitas nações. Então, o primeiro passo de Abraão foi fé, foi crer, foi obediência. Então, diz que lá em Gênesis, se eu não me engano, 20, versículo 15, que quando ele creu na promessa de Yahvé, de que ele seria pai de muitas nações, o texto diz que quando ele crê, lhe é imputado justiça, lhe é creditado, lhe é dada justiça. E justiça é uma palavra muito importante no livro de Romanos. Ela é extremamente importante. Então o capítulo 4 serve como uma prova histórica e um exemplo histórico da justificação do perdão de Deus pela fé e não por nenhuma obra. Quando nós chegamos no capítulo 5, nós vamos ver os frutos disso. Alegria e paz, procedentes de uma salvação pela fé e não por obras. E ele fundamenta isso pelo exemplo de o primeiro Adão e do segundo Adão.
Depois você olhar lá nos títulos que a SBB coloca na Bíblia, você vai ver lá o paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. E qual é o paralelo ali? O paralelo é fundamental. O primeiro Adão, estabelecido ali para cultivar e guardar o Éden, ele desobedeceu. Ele não obedeceu a ordem que Deus, lá em Gênesis 2:15, 16, 17, deu a ele, sobre não comer do fruto. Ele desobedece. E a consequência disso é morte, não só para ele, mas para toda a sua descendência, para toda a raça humana. Diferentemente do primeiro Adão que desobedeceu, Paulo nos fala sobre o segundo Adão, isto é, Jesus Cristo, que, diferente do primeiro Adão, não desobedeceu, mas obedeceu ao Pai. E é interessante que ele fala assim, que por um só homem o pecado veio para o mundo. Mas ele diz, pela desobediência de um só homem, o pecado passou a reinar no mundo. Mas pela obediência de um só homem, muitos foram vivificados. Ou, em outras palavras, foram salvos. E isso é muito importante, porque é a base aqui do que nós vamos ver ser repetido no nosso capítulo, capítulo 8. E eu preciso que vocês sigam comigo essa linha de raciocínio para a gente poder fundamentar bem o que a gente vai falar no capítulo 8. E aqui é um ponto importante, irmãos. O que é justiça? Veja, por que isso é importante? Eu disse que essa é uma palavra central. O que é justiça? Nós devemos entender que justiça é o cumprimento da lei. Vocês devem lembrar lá no Salmo 115. Quem subirá ao monte do Senhor? Faz a pergunta o salmista. Ele responde, aquele que é limpo de mãos, aquele que não difama com a língua, aquele que empresta sem usura. E ele traz uma série ali de pré-requisitos. Eu acho que é o Salmo 115, depois vocês dão uma conferida, por favor. E ele diz assim, esse habitará com o Senhor. Que homem é esse? É um homem justo. E o que é a justiça? O cumprimento da lei. Veja, um homem justo é um homem que cumpre a lei. E o que a lei requer de um homem? Perfeição. Como a lei requer perfeição do homem? Veja, do dia que o homem nasceu até o seu último suspiro de vida, Deus requer desse homem obediência perfeita. E se esse homem consegue entregar obediência perfeita, esse é um homem justo. E se ele é justo, ele tem direito e acesso a Deus. Ele pode se achegar a Deus e permanecer no seu santo monte, no seu santo tabernáculo. Isso é justiça. Está conformado ao padrão absoluto que é a lei de Deus. Veja, a lei, ela não só julga o externo do homem, a lei julga o interior do homem. Paulo nos diz depois que a lei, ela é espiritual. Aí o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, interpretando corretamente a lei, diferente dos fariseus que tinham uma visão apenas externa, o Senhor Jesus Cristo diz assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Então na mente de um fariseu era assim, bem, eu nunca me deitei com a mulher de ninguém, então eu nunca quebrei esse mandamento. Veja a ousadia e o fruto de justiça própria e orgulho do coração de um fariseu. Eu nunca adulterei, ele dizia, porque eu nunca me deitei com a mulher. Mas no coração dele, ele estava cheio de cobiça e luxúria. Então o Senhor Jesus continua dizendo assim, porém eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, veja a inevitabilidade do pecado, já adulterou. Isso deixou os fariseus irados. O Senhor Jesus Cristo, ele trouxe a correta interpretação da lei. Ou depois ele disse, ouvistes o que foi dito, não matarás. Bem, então a gente aqui, acho que ninguém matou ninguém. Aí ele diz, porém eu vos digo, qualquer um que chamar o seu irmão de raca ou tolo, sem motivo, ele diz assim, ó, é passível do fogo do inferno.
João depois desenvolve isso dizendo assim: se você não ama o seu irmão, você não tem o amor de Deus. Paulo traz muitas exortações sobre sujeitar-vos uns aos outros, amai-vos mutuamente, perdoai-vos, etc. Não amar o meu irmão, não amar o meu próximo. Então não é só matar literalmente. O que é que os mandamentos estão nos dizendo ali? Os 10 mandamentos são os ápices dos pecados. Um homem que não cuida da cobiça do seu coração, um homem que se dá às paixões da carne, aos desejos da concupiscência, aos desejos de imoralidade sexual, oculto no coração, e ele nunca tratou isso, ele casa. Mas ele está ali sempre cobiçando as mulheres, ele está ali sempre acessando pornografia, ele está sempre ali caindo em pecados sexuais, mas ele nunca deitou literalmente com a mulher. O ápice desse pecado oculto no coração vai ser o adultério físico. Um homem que tem mágoa do outro e que ele alimenta aquilo e que ele não perdoa e que ele é um homem cheio de amargura, uma mulher cheia de mágoa, o ápice disso, se Deus não reter isso com a sua graça, é o assassinato. Então os mandamentos ali nos falam sobre o ápice dos pecados. É como se dentro de cada mandamento daquele você tivesse uma série de outros pecados. Então, no capítulo 5, ele faz esse contraste dizendo que Adão ele desobedeceu, portanto morreu. Porque o Senhor disse lá em Gênesis 2, 15, 16, 17, que no dia que dela comerdes, o que é que o texto diz? Certamente morrerás. Às vezes nós queremos Deus cumprindo suas promessas que nós julgamos boas, não é? Mas perceba que essa foi uma promessa de Deus. Se você comer, você morre. E Deus, ele cumpre suas promessas. Seja aquelas que nós julgamos boas e bênçãos para nós, seja aquela que nós julgamos como morte para nós. Deus cumpriu com sua palavra. Ele sempre cumpre com a sua palavra. Mas o segundo Adão, diferentemente do primeiro, ele obedeceu. Nascido de mulher sim, mas sem pecado. O nascimento virginal, perfeito. O pecado original não estava no coração de Cristo, mas ele assumiu a natureza humana para fazer aquilo que os homens não poderiam fazer. Cumprir a lei, isto é, obediência. Então é isso que o capítulo 5 nos diz. Chegamos no capítulo 6, 7 e 8, veja 8, a gente já está chegando. Nós temos então as consequências maiores disso. Se Cristo cumpriu a lei e ele obedeceu, e eu sou salvo não por obras, porque eu não posso, mas pela fé, qual é a consequência disso? Se Cristo já obedeceu, poderia surgir um pensamento lógico ali, que é exatamente o que Paulo combate no início do capítulo 6. O capítulo 6, portanto, ele deve ser visto por nós como o ideal da vida cristã. E aqui eu vou fazer a leitura do capítulo 6. Apenas da primeira parte. Ele diz, veja como ele inicia o capítulo 6. Que diremos, pois, diante do que foi dito, isto é, da obediência de Cristo? Cristo já obedeceu a lei por você, pecador. Você não deve buscar a aceitação de Deus pelo cumprimento da lei, porque você não pode. Você tem que ter fé naquele que cumpriu por você, isto é, Jesus Cristo, o segundo Adão. Então, diante disso, Paulo pergunta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, ele é enfático. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Porque perceba que crer em Cristo implica estar unido a ele, ter morrido com ele naquela cruz, ao passo que significa ter ressuscitado com ele ao terceiro dia. A morte de Cristo significa morte para o eu, morte para os desejos da carne, literalmente morrer. E a ressurreição de Cristo ao terceiro dia, aplicada ao pecador, significa sua nova vida, novidade de vida. Então ele diz, como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Exatamente o que disse.
Então, o ponto aqui é, então, Paulo, a gente não peca mais? E agora, se eu ainda vejo os desejos do meu coração vivos aqui? Esse é um ponto interessante. O capítulo 6 fala sobre o ideal da vida cristã. Vocês entendem que o ideal é uma coisa, a realidade é outra. O capítulo 7 é a realidade. Paulo diz assim, o bem que eu quero, esse eu não faço. É o capítulo 7. Então veja, capítulo 6 é o ideal. Meu amigo, você já morreu com Cristo. Não tem pecado mais não para você. Mas eu não consigo. Aí Paulo diz, eu sei. O capítulo 7 é o conflito. As duas naturezas agora. O velho homem e a nova vida em Cristo. Uma guerra. Aí Paulo clama no final do capítulo 7. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Chegamos no capítulo 8. O capítulo 8 é iniciado como uma conclusão ou como uma declaração no versículo 1 forense. Por que uma declaração forense? Porque o que está sendo debatido ali é algo sobre a justiça. O tema do todo o livro de Romanos pode ser resumido como justificação pela fé. Agora, o que é justificação? Bem, em termos bem simples, justificação é a declaração de que alguém é justo. É um ato de declarar. Imagine um tribunal. Está ali o réu, o criminoso. Está aqui o acusador, o advogado de acusação. Está aqui o juiz e as testemunhas. O juiz, baseado nas provas, ele vai punir ou absolver. A absolvição se dá como essa declaração. Eu declaro que o réu, fulano de tal, está justificado de todos os seus delitos. É uma declaração. Essa declaração implica dizer que aquele homem não cometeu crime nenhum? Não. Ele é um criminoso. Mas legalmente, para a justiça, foi dada uma declaração sobre ele. E essa declaração é que ele é justo. Legalmente ele é justo. Mas em seus atos ainda pecador. E irmãos, esse é um ponto muito importante. Geralmente há uma confusão na nossa cabeça como povo de Deus entre justificação e santificação. A santificação, ela está intimamente relacionada à justificação. Uma vez que um homem é justificado, ele é declarado justo, isto é, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo é colocada sobre aquele homem, e essa é a razão do porquê Deus o declara justo, baseado na justiça de Cristo, baseado na obediência de Cristo. Uma vez que esse homem é declarado justo por Deus, algo acontece com ele. É o que nós chamamos de novo nascimento. Regeneração. Ele é refeito pelo poder do Espírito Santo. Vocês lembram lá do diálogo de Jesus e Nicodemos em João 3? És mestre em Israel e não sabe essas coisas? É necessário, veja a ênfase de Cristo, é necessário nascermos de novo. Só pode entrar no reino do céu se nascer de novo. Então veja, um ato de declaração justo, você é justo, baseado em quê? Na justiça do Filho de Deus. Então, a partir do momento que aquele homem é declarado justo, algo inicia na vida dele. Santificação. Um cristão não se santifica para ser justo, para ser declarado justo, para ser aceito por Deus, para ser salvo. Um cristão, ele se santifica porque ele foi salvo, porque ele foi declarado justo, porque Cristo fez o que ele não poderia fazer. A evidência de que Cristo morreu por aquele maldito pecador é que agora ele tem um novo coração. E esse novo coração odeia as obras da carne, odeia o pecado, odeia a si mesmo e as suas paixões, ainda permanecentes na carne, no corpo.
nesse templo corruptível, como diz Paulo. Mas os seus olhos estão fitos na eternidade, estão fitos em Cristo. E como fruto da gratidão da obra de Cristo aplicada a ele, ele luta para ser santo. É exatamente a realidade do capítulo 7. O bem que eu quero, esse eu não faço. E ele está em uma luta. Antes de Cristo, o pecado é um encontro marcado. Depois de Cristo, o pecado é um acidente. É uma coisa que acontece de forma inevitável. Então, quando nós chegamos no capítulo 8, nós temos a esperança. Veja, capítulo 6, nós temos o ideal da vida cristã. No capítulo 7, nós temos a realidade da vida cristã. E no capítulo 8, nós temos a esperança da vida cristã. Então, nós chegamos no capítulo 8. Eu espero que vocês não estejam tão cansados. Obrigado, cara. Diante disso, veja como ele termina o capítulo 7. Vamos apertar do versículo 21 ao versículo 25 do capítulo 7. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Perceba que aqui Paulo está falando sobre duas leis. A lei do pecado e a lei de Deus. Ele, porque ainda está na carne, neste corpo, ainda sente-se tentado para com os desejos da lei do pecado. Mas ele diz que na mente dele, devemos entender aqui como esse novo homem, ele está escravo, ele ama, ele quer a lei de Deus. Chegamos no capítulo 8, veja como ele começa. Agora, pois, esse pois serve como explicação. Veja, já que há esse conflito, qual é a esperança dele? Se eu ainda luto contra os meus pecados, qual é a minha esperança? Partindo do pressuposto de que eu sou um cristão. Qual é a minha esperança? É exatamente essa. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como isso se dá, irmãos? Se você tem a justiça de Cristo sobre você, você não é mais condenado. Por quê? Porque Cristo já o foi. Se Deus é justo, e nós sabemos que é, Ele não punirá o mesmo pecado duas vezes. Deixa eu dar um exemplo disso. Imaginando aqui o meu filho Tito. Ele desobedeceu e eu tive que discipliná-lo. Tito, por favor, você vai ser disciplinado. E eu o disciplino no bumbum. Ele chora e agora parece que está tudo bem. Demora um pouquinho, ele sai. Eu, Tito, vem cá, por favor. Sim, pai. Vai ser disciplinado de novo. Oh, o que foi que eu fiz agora? Não fez nada. Eu vou lhe disciplinar pelo pecado que você cometeu antes. Mas o senhor já me disciplinou, pai. Mas eu vou disciplinar de novo. Isso seria injusto com ele. Ele parece já ter pagado pelo pecado dele ali quando ele foi disciplinado. O que eu quero dizer é que Deus não irá punir o mesmo pecado duas vezes. Eu acredito profundamente que o grande problema da igreja, de modo geral, veja, a igreja tem muitos problemas, mas eu acredito com a minha vida que nenhum deles se assemelha a esse problema. Qual é o problema? Parece que ainda nós não compreendemos o que aconteceu naquela cruz. Parece que nós ainda não entendemos o significado de Deus ter assumido a natureza humana e ter se feito carne. Parece que nós não entendemos o que significou a vida de Cristo
os sofrimentos dele, o ser levantado no madeiro, morrer e ressuscitar. Veja, quando eu era da outra igreja, nós sempre tínhamos o que é chamado de apelo. E depois da pregação, quem quer aceitar Jesus? Eu já tinha aceitado 1000 vezes, eu ia de novo. Porque eu tinha cometido um pecado naquela semana. E eu dizia assim, caramba, eu vou para o inferno, eu cometi pecado de novo. Veja, o que eu quero dizer é, quando Cristo ele se faz homem, ele carrega sobre si todos os seus pecados. E agora me deixe falar pessoalmente assim, chamando você só consciência. Você é um jovem. E essa semana, hoje é que dia? Sexta-feira, não é? Você cometeu muitos pecados essa semana. Você talvez mentiu, você talvez cobiçou, você talvez assistiu pornografia, talvez você, se é um rapaz, cometeu o pecado da masturbação, você, moça, fofocou, falou mal, causou intriga, você não orou, não leu Bíblia, não buscou Deus, viveu como um ateu na prática. Viu coisas imundas no Instagram, curtiu coisas sujas, ocultou coisas, você fez um monte de coisa. E aí? Precisamos crer que quando Cristo se faz carne, como diz Isaías 53, e Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele pagou os pecados passados, presentes e futuros do seu povo. Ele pagou todos os pecados. É por isso que não tem condenação. É por isso que não há condenação. Veja, mesmo no meu pecado, a minha esperança é que eu posso voltar para o lugar de santidade, porque não tem condenação sobre mim, porque Cristo já o foi. Essa é a verdade, irmãos. São as boas notícias do Evangelho. Pecador, você é pecador, mas não será mais condenado pelos seus pecados, porque outro foi no seu lugar. Mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso ser justo para ser aceito e estar com Deus. Perceba, Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados. Cristo viveu pela nossa vida. É por isso que Ele nasce de mulher. Ele nasce debaixo da lei. Como diz Paulo em Gálatas 4:4, que na plenitude do tempo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, o texto diz. É interessante isso, porque lá em Mateus 5,17 é feita uma pergunta, ou Cristo fala algo assim: não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Vocês lembram lá do Romanos 5? Cristo cumpriu toda a lei. Cristo é justo. Ele já é pelo seu ser, ele é Deus. Mas como homem, ele teve que produzir justiça. O que é a produção de justiça? Obediência à lei. E o que ele fez com essa lei, com essa justiça? Ele dá aos pecadores. E o que os pecadores devem fazer com seus pecados? Confiar a Cristo. E há uma substituição. É o que na teologia nós chamamos de morte vicária de Cristo ou de morte substitutiva de Cristo. Nós não obedecemos, mas somos declarados justos. Cristo não pecou, mas ele é declarado culpado. É nessa substituição que o nosso pecado é punido e o Filho de Deus recebe toda a ira de Deus sem mistura em si mesmo naquele madeiro. E é por isso que nós podemos chegar ousadamente ao trono da graça, porque Ele nos deu sua justiça. É isso que Paulo está falando. Essa é a esperança de Paulo. Aquele conflito, ele sabe que cometeu pecado. Ele sabe que não consegue ser justo, mas ele sabe que Cristo o ampara por sua justiça. E quanto àquele pecado presente? Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo. Mas observe, é só para os que estão em Cristo. E entenda aqui como se Cristo fosse literalmente um lugar. Não há condenação só para os que estão dentro do círculo. Os que estão fora estão condenados. Essa é a ideia.
está em Cristo. Aí agora, dos versículos 2, 3 e 4, Paulo vai explicar isso. Paulo vai dizer a razão disso. Perceba que ele começa com porquê. É uma cláusula explicativa. Por que não há condenação para os que estão em Cristo, Paulo? Alguém poderia perguntar. Então ele responde, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Vamos entender isso aqui, porque a gente começa a entrar aqui em algo muito complexo. Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, vamos entender isso aqui como a ação do Espírito Santo em fazer o pecador nascer de novo. Então, a regeneração em Cristo, ela traz vida. E ela nos livra de quê? Nos livrou da lei do pecado e da morte. Lei aqui não são os 10 mandamentos. Por que lei aqui não são os 10 mandamentos? Porque se a gente voltar para o capítulo 7, e a gente vai interpretar esse texto usando a própria Bíblia, próprio Paulo disse isso no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. É por isso que ele chama essa lei de lei do pecado e da morte. Vocês lembram que Paulo disse lá em Romanos 6 que o salário do pecado é a morte. Então ele diz assim, Paulo, por que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque a obra do Espírito, regenerando o pecador em Cristo, nos livra da morte, nos livra da consequência do pecado, que é a morte. Porquanto, ou porque, versículo 3, e aqui Paulo ele fala do Evangelho. Porque o que fora impossível à lei. O que é, irmãos, impossível à lei? Justificar os pecadores. A lei nunca foi dada para salvar. A lei nunca foi dada como um meio de salvação. E eu quero provar isso. Se você voltar lá em Romanos 3, você vai ver que Paulo fala isso, No versículo 19 ao 20 ele diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, os judeus aqui, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Isso aqui é um bom exemplo para a evangelização. Você chega para alguém e pergunta assim, o que é que você acha que pode fazer para ser salvo? Aí o cara vai dizer, eu tenho que ser bom, tenho que atravessar as velhinhas na pista, tenho que dar comida aos pobres e tudo mais. Aí você confronta ele, mas o que é bondade? A bondade é isso e aquilo, aí você vai trazendo ele para o padrão divino. Tá, mas a palavra de Deus aqui, tal, você já mentiu? Já. Você já cobiçou? Algumas vezes. E você já tomou o nome de Deus em vão? Acho que todos os dias. E você tem ídolos? Alguma coisa é maior para você do que o próprio Deus? Então, veja, é exatamente isso. Toda boca fique calada diante de Deus quando comparar a sua bondade com o padrão divino. Então ele diz aqui, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. O que são obras da lei aqui? Obediência, porque ninguém consegue. Em razão de que pela lei, veja, a lei é um meio para, pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Quer saber o quanto você é pecador? Tente obedecer à lei. Você precisa se ver no espelho da lei. Observe isso, meu irmão, minha irmã. Você é muito pior do que você acha que é. Se você se comparar um com os outros, você pode sair bem. Eita, João é melhor do que Fernando. Eu não sei nem quem é João nem Fernando. Estou usando nomes aleatórios. Não sei se tem João e Fernando aqui. Tem os dois? Então vamos lá. João, que eu não sei quem é João aí. João, vários Joãos e Fernandos. Não tem, né? Então, João é melhor do que Fernando. Você pode ganhar ali moralmente dele. Mas se comparar com Deus, com o seu padrão de justiça. Então, para que a lei foi dada? Para que eu soubesse o pleno conhecimento do pecado. É exatamente o que Paulo diz no capítulo 7, se a gente voltar, quando ele diz assim, eu não teria conhecido a cobiça se não me fosse dito, não cobiçarás.
Então observe, porque o que for é impossível à lei. E o que é impossível à lei? Justificar o pecador. A lei não foi dada para perdoar. A lei foi dada para ser obedecida. Aí olha o que ele diz. No que estava enferma pela carne. O que isso quer dizer? A lei estava enferma pela carne? Não confundam que como se a lei fosse má. Não, Paulo depois diz que a lei ela é boa. Ela é o quê? Santa e justa. Mas Paulo disse no capítulo 7 que o pecado, usando a lei, ou seja, usando uma coisa boa, fez algo terrível. Deixa eu lhe dar um exemplo disso de novo. Observe. A grande maioria das coisas que nós fazemos que são pecados, elas são essencialmente boas. Deixa eu lhe dar um exemplo disso. Já que jovens aqui, o sexo é uma coisa boa ou ruim? É uma coisa muito boa. Deus o criou. Mas o pecado, fazendo uso disso que é bom, vocês já entenderam, né? Namoro impuro, fornicação, adultérios, pornografias e etc. O fim disso tudo é o sexo. É bom, mas por causa do pecado, há tantas outras coisas ao redor daquilo que é bom, que são pecadoras, são pecaminosas. Comer é bom? Sim, mas comer demais é gula. Dormir é bom? Sim, mas dormir demais é preguiça. Perceba, as coisas são boas. Mas o pecado, irmãos, ele sempre distorce tudo. Ele sempre torna o que é bom mal. É exatamente o que o pecado fez com a lei. A lei é boa, mas se eu não estou no padrão da lei, então ela me condena. Então o pecado usa disso para trazer morte, para gerar morte. Então, porque estava enferma pela carne, ela não pode justificar os homens. Por isso que é impossível a lei. Mas olha aqui, isso fez Deus. Aquilo que a lei não poderia fazer e aquilo que os homens não poderiam fazer por causa da enfermidade da carne, o texto diz, isso fez Deus de que forma? Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Veja, em semelhança de. Cristo não tinha pecado, mas ele estava debaixo de todas as consequências da miserabilidade do pecado. Porque ele morreu. Veja, irmãos, a morte não é algo natural. A morte é uma consequência inevitável da queda. Se você parar para perceber, quando Adão peca, no capítulo 3, Deus usa de misericórdia com ele. Deus é gracioso com Adão e ele não morre imediatamente. Mas Deus traz a esperança de um descendente que viria, em Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos ali um prelúdio de Cristo já. Sabe quando aqui Adão morre? Se depois a gente avança na leitura de Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 5, vai dizer assim, depois de 930 anos, Adão morreu. Ele peca naquele momento, mas 930 anos depois ele morre. Mas a morte veio para Adão. A morte vai vir para todos. O Salmo 90 diz que os nossos dias são consumidos por causa da ira de Deus. De alguma forma, agora mesmo, não somente nós, mas a criação está debaixo da ira de Deus. A cada tic-tac do relógio envelhecemos para a morte. A cada momento que passa, essas árvores envelhecem e as folhas secas caem como um exemplo, como uma declaração, como uma proclamação de que a criação está submetida à maldição do pecado. Porque foi o que Deus disse para Adão, que a partir daquele momento, como maldição, ele teria que trabalhar duro e do sol do seu rosto ele comeria. Tudo está fadado ao envelhecimento, à fraqueza. Essa é uma verdade inevitável, irmãos. Inevitável. Por isso que é dito que o Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele estava em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, veja, condenou Deus. Espera aí. Condenou. Ele começou falando que não há condenação. Por que não há condenação? Porque Deus condenou o seu Filho.
no lugar dos condenados. E ele condenou o seu filho na carne, o pecado. Aí o versículo 4 diz qual é a finalidade disso. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. O quê? A lei se cumpre em nós? Sim. Quando? Quando Cristo assume o nosso lugar e morre como obediente. Cristo não deveria que morrer, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é para os pecadores. Cristo nunca pecou. E por que ele morreu? Porque ele estava substituindo os pecadores. É exatamente o que o texto está dizendo. Aí ele diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O versículo-chave do capítulo 8 é exatamente o versículo-chave do acampamento de vocês. Versículo 14, que é dito assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Perceba que esse texto começa com um pois, é uma explicação do que Paulo está vindo argumentando antes. Então veja, o primeiro momento que Paulo fala sobre caminhar no Espírito, ou ser guiado pelo Espírito, ou viver segundo o Espírito, é aqui no versículo 4. Depois de ter nos dito que, em semelhança de carne pecaminosa, o Filho de Deus assumiu a nossa natureza para receber a nossa condenação. E a lei se cumprisse em nós. O que eu não posso fazer, Cristo fez por mim. E o que eu não suportaria receber, condenação, Cristo recebe por mim. Aí veja aqui no versículo 5, ele continua explicando. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que nós temos aqui no versículo 5 é um recurso retórico que Paulo usa aqui. Perceba que na primeira sentença ele fala, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas do Espírito. Aí depois ele segue, mas os que se inclinam para o Espírito, ele não bota cogita mais, ele segue das coisas do Espírito. Mas está implícito ali. O que Paulo está dizendo para a gente é o seguinte, ou melhor assim, o que significa cogitar? Literalmente pensar, mas é mais do que isso. É um pensamento conduzido. Aqueles que cogitam das coisas da carne, ou aqueles que têm os pensamentos conduzidos pelas coisas da carne. Essa é a ideia. Então veja o que ele está dizendo. Aqueles que têm pensamentos conduzidos pelas coisas da carne, ou cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, ou que cogitam das coisas do Espírito, estão inclinados, eles estão sendo conduzidos pelo Espírito. Versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Imagina aí uma balança. Aí você bota aqui assim, ó, Espírito e carne. O Espírito vai pender para alegria e paz, e a carne para a morte. E veja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, se Cristo morreu por você, e se a justiça de Cristo foi dada a você, eu preciso fazer uma declaração sobre duas realidades, e não tem como fugir disso. Não adianta, é uma verdade, portanto é absoluta. Ou você está inclinado para as coisas do Espírito, para o Evangelho e para a obra de Deus, ou você está inclinado para a sua carne, para o velho homem, para as paixões. Aí ele diz, porque, veja como ele está usando vários porquês. Ele começa, versículo 3, ele começa, versículo 2, ou ele começa por quê? Aí versículo 3 ele começa por quanto, que é a mesma coisa de por quê. Aí ele segue. No versículo 5 ele fala por quê. No versículo 4 ele fala por quê. Perceba que agora Paulo está explicando aquela sentença do versículo 1, que não há condenação para os cristãos de Cristo Jesus. Quando nós chegamos aqui no versículo 7, ele diz, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Não está sujeito à lei de Deus? Veja, o que João diz que é pecado, vocês lembram? O que é pecado, diz João? Pecado é a quebra da lei de Deus. E o que é não estar sujeito à lei de Deus? É quebrar a lei de Deus. Então, eu não posso agradar a Deus
quebrando a lei. Veja, o meu desejo sincero é que entendamos que nós só agradamos a Deus porque o Filho dele obedeceu à lei. Você pode ler a Bíblia toda, você pode orar 24 horas, você pode ser um religioso, formalista, você pode saber o que você quiser, você pode cantar bem, você pode dançar bem, você pode fazer o que você quiser, você pode ser filho de um rico, você pode ser filho de um pastor, de presbítero, não importa. Se a justiça de Cristo não está sobre você, você não pode agradar a Deus. Se você não está no Filho de Deus, nenhuma das suas obras, a melhor que seja, vai ser vista por Deus como mérito. Sabe por quê? Isaías nos diz que as nossas melhores obras são como trapos imundos. E sabe o que são trapos imundos para Isaías ali? Há duas interpretações possíveis. Uma seria os panos que enrolava as lepras, a pus, a secreção daquela doença maldita. Você tirou aquilo, aquilo é trapo imundo. Ou a segunda possibilidade de interpretação é que os trapos imundos ali são os panos menstruais de uma mulher. Você escolhe. Em ambos os casos, em ambas as interpretações, ele diz que é a melhor das suas obras. Você está trabalhando aqui no evento, você está trabalhando na igreja, você acha que você vai ter vantagem com Deus? Você não vai. Toda a vantagem que nós temos com Deus está no seu Filho. Está apenas na obediência de Cristo. Então, já para a gente encerrar, para a gente caminhar para o fim, ele diz isso: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. É inimizade, está estabelecida. É como diz Tiago 4,4. Não penseis que a amizade... Ele diz assim, que a amizade do mundo nos constitui inimigos de Deus. Aí, versículo 8, eles chegam à conclusão. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A pergunta aqui para você, no início desse acampamento, você que quer saber o que significa ser guiado pelo Espírito, é essa. Você está em Cristo? Não importa. Se você não está em Cristo, Deus não vai ser enganado por suas orações, pelo seu perdão. Não. Só há uma forma de você ser aceito por Deus e agradá-lo. É se você está em Cristo ou não. Ou eu estou interpretando errado o texto, ou é isso que o texto quer dizer. E eu desafio qualquer um de vocês a trazer uma interpretação diferente para esse texto. Portanto, os que estão na carne, perceba, estão é um estado. Lembra que ele começou dizendo que estão em Cristo? Paulo está fazendo argumentação lógica aqui, irmãos. Ele está usando retórica para poder ensinar. Ele começou dizendo assim, essa é a declaração da esperança. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo. Ele está dizendo assim, se você está na carne e não em Cristo, você é alvo da ira de Deus. Deus vai punir no dia do juízo todos aqueles que estão na carne e não estão no seu Filho. E a imagem é essa. Todos serão julgados. Mas só será condenados aqueles que não têm um substituto. Aqueles que têm um substituto já foi condenado. É como se fosse mais ou menos assim, você está naquele grande salão, o grande trono branco de Deus. E os seus acusadores vão se levantar e vão dizer, é um pecador, é uma pecadora. A justiça de Deus vai examinar aquilo e vai dizer, sim, é um pecador, é uma pecadora. Então levanta-se o seu fiel advogado. Pai, este homem e esta mulher é realmente pecador. Mas lembre-se que o Senhor os puniu em mim, naquela cruz. E como é que esse pecador pode ser aceito por Deus? Cristo depois dá outro passo e diz, a minha obediência, a minha justiça foi dada a ele. Isso não é magnífico?
Isso não é esperança? E daí o versículo 9, ele agora fala diretamente para os romanos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Perceba que Paulo aqui está livrando a gente de qualquer aquela ideia de estar em cima do muro. Não existe aqui. Vocês já viram aquela historinha de que um homem estava em cima do muro e de um lado tinha um anjinho e do lado tinha um Satanás? Vocês já viram essa história? Aí o anjinho: vem pra cá, aqui é melhor, fica aqui. E o cara olha pro Satanás, o Satanás sentado, fazendo nada. Aí ele se abusa e diz: o anjinho ali me chama toda hora pro lado dele, mas tu, Satanás, não me chama não. Por quê? Aí Satanás diz: é porque o muro é meu. Acabou. O Paulo está falando isso aqui. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Entre um espaço e outro, o que existe? Nada. Ou você tem o Espírito de Cristo, ou você está na carne. Ou você está em Cristo, ou você está na sua justiça própria. E a sua justiça própria não suportará a ira de Deus. Somente a de Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, versículo 10, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Sim, a carne ela vai perecer, mas o Espírito é vida. O seu corpo físico está perecendo, vai morrer, é a consequência natural agora do pecado, mas o seu Espírito está vivificado. Você é um novo homem. Essa é a ideia do texto. E agora é o ponto central para a gente encerrar, fundamentando o que eu estou falando sobre justiça. Ele diz assim, vou ler de novo o versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida. Por causa do quê? Alguém está com o texto aberto? Por que o Espírito é vida? Por causa da justiça. Que justiça é essa, irmãos? A obediência de Cristo. É porque Cristo obedeceu que nós podemos viver. Porque a vida se dá pela obediência. Vocês lembram lá, de novo, no Éden? No dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, em outras palavras, no dia, Adão, que tu me desobedecer, tu morre. Mas se Adão obedecesse, ele permaneceria o quê? Vivo. É a lógica do texto. É a lógica da literatura hebraica. É assim que funciona. Se tu desobedece, tu morre. Se tu obedece, tu vive. Cristo obedeceu. Então Cristo tem vida eterna. É por isso que Cristo diz assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que eu enfrente a morte natural, porque não tem mais o que fazer, eu tenho vida eterna. Os ímpios que não têm Cristo como sua justiça e como aquele que sofreu o golpe da ira no lugar dele, Apocalipse diz que eles sofrerão o dano do quê? Da segunda morte. A morte natural, que todos estão fadados, a segunda morte, o lago de enxofre, de fogo e enxofre. Então, por causa da justiça, ele está dizendo a vida. Versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, veja, ele pega o paralelo da ressurreição, o Espírito poderoso que tirou Cristo dentre os mortos. O Espírito que tirou Cristo do poder da morte e fez ele vitorioso sobre a morte, sobre o pecado e sobre Satanás. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, diz ele, veja só, esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Aí eu lhe pergunto, o que é mais poderoso? As suas paixões, os seus desejos ou o Espírito de Cristo? Cuidado para não blasfemar e dizer que são suas paixões. Ou ainda que você diga assim, claro que é o Espírito Santo, né? Ok,
Mas deixa eu ver sua vida. Por que você não venceu esse pecado ainda, rapaz? Por que você tem vivido como um escravo? Ou você de fato é um escravo do pecado porque você não tem Cristo? Ou se você tem Cristo, por que você vive como se não o tivesse? Por que você faz isso, moça? Por isso que eu disse que me parece que o maior problema da igreja é não ter entendido o que aconteceu naquela cruz. Por fim, aqui, quando nós temos considerado essa primeira parte até o versículo 11, eu quero fazer aqui algumas aplicações e nós encerramos. Vejam só, queridos irmãos, queridas irmãs, se você entendeu o que é o Evangelho, você tem tudo o que você necessita para você vencer os seus pecados. Você só precisa entender que se você confiou com fé genuína na pessoa de Cristo, os seus 2 maiores problemas foram resolvidos. Você precisa cumprir a lei para ser aceito, mas também você precisa ser condenado porque você já quebrou. Cristo, ele cumpre a lei por você e ele é condenado por você. Não há mais nada que você precise fazer, a não ser fixar os seus olhos em Cristo e descansar nele. A santificação, a pureza, flui dessa verdade. Exatamente no capítulo 6, se você voltar, no versículo 11, se não me engano, de 6 a 11, Paulo diz assim: considerai-vos, pois, mortos para o pecado, vivos para Deus. É uma consideração. E agora vai aqui uma aplicação. Você está sendo tentado e você está em Cristo, então você deve fazer o quê? Você deve literalmente considerar. Eu vou lhe dar um exemplo. Talvez você esteja sendo tentado por um pecado X e aquilo é muito forte para você. Então você deve dizer: eu me considero morto para esse pecado. Eu morri juntamente com Cristo naquela cruz. Então eu estou morto para esse pecado. Mas eu ressuscitei com Cristo ao 3º dia, portanto eu tenho uma nova vida. Você precisa lembrar do Evangelho e da obra de Cristo. E é a partir disso que você vence os seus pecados. Ou vou lhe dar outro exemplo de aplicação. Suponha que você tem lidado com a sua consciência. Você já pediu perdão por alguns pecados, mas você sempre tem sido atormentado com dúvidas. Será que Deus me perdoou? E Satanás tem usado disso para escravizar você. E você não tem a alegria que deveria ter em Cristo, na igreja, na sua vida espiritual. Porque você sempre que comete um pecado, mesmo que pediu perdão, você volta para aquilo. E essa é a fraqueza para que você volte para o pecado de novo. Qual é a sua esperança? A sua esperança é lembrar exatamente isso. Que não há condenação. Você deve dizer: sim, Satanás, eu pequei. Nisso você fala a verdade. Contudo, Cristo cumpriu a exigência da lei por mim. E pela justiça de Cristo eu sou justo. Não há condenação, Satanás. Não há condenação. Cristo já o foi. E se isso não for suficiente para você, nada mais pode ser. Qual é o fundamento, então, de uma vida guiada pelo Espírito? É a compreensão do Evangelho. Versículos 2, 3 e 4. É o preceito da lei cumprido em nós, por meio de Cristo. É a partir daqui que, amanhã, Deus permitindo, nós vamos ver o que significa andar segundo o Espírito. Se você tentar andar segundo o Espírito, sem antes compreender essa primeira parte do texto, você vai ser um legalista, você vai ser um fariseu, você vai ter aparência de piedade, mas você vai negar a eficácia dela. Na aparência dos outros, você é alguém legal. Rapaz, fulano é crente, né? Mas você vai ser como um sepulcro caiado.
muitos pecados escondidos. E de Deus não se zomba. O argumento de Paulo é: ou você está em Cristo, compreendendo o Evangelho, crendo no Evangelho, ou você está na carne. E se você está na carne, você não está sendo guiado pelo Espírito e você é inimigo de Deus. Mas se você compreendeu o Evangelho, você se arrependeu dos seus pecados e você creu que Cristo cumpriu a lei por você e sofreu a ira de Deus no seu lugar, então você está no Espírito. E amanhã, espero que Deus permita, nós vamos ver o que isso significa. Ok? Eu precisei usar mais tempo para a gente compreender isso tudo. Eu temo ter cansado vocês, mas eu confio na sua palavra e no Espírito Santo. Vamos orar. E depois que eu orar aqui, encerrando esse momento, eu vou voltar a palavra, desculpa, esqueci, para Emerson. E eu não sei quais os próximos passos, mas se vocês querem tirar alguma dúvida e eu tiver condições de fazer isso, eu espero fazer. Vamos orar. Santo Deus, a sua palavra, Pai, ela é suficiente para nós e confessamos isso. São tantas verdades e são tantos ensinamentos que parece que nós não podemos compreender tudo isso. E realmente nós não conseguimos, Pai. Nós precisamos que o Seu Espírito venha sobre nós e abra os olhos do nosso entendimento, iluminando-nos para compreender essas verdades que são tão espirituais. Senhor, nos faça saber que as nossas melhores obras são como trapos imundos. E nós não podemos satisfazer a sua justiça, nós não podemos estar no seu padrão. Nos faça sentir o peso e o terror do que isso significa. Mas, ó Deus, nos faça então ver o seu Filho e contemplar a sua beleza, ver a sua perfeita justiça e ficarmos, ó Deus, escandalizados com a sua morte. Mas que o Seu Espírito resolva isso em nós e nos dê uma fé genuína e sincera e toda a nossa confiança saia de nossa própria performance e esteja sobre o Seu Filho, crendo que Ele cumpriu por nós e sofreu por nós, morreu por nós, e que a nossa esperança está na Sua ressurreição, como um emblema e um sinal de que o Senhor aceitou a oferta pelo pecado, e que nós somos aceitos como seus filhos por causa do seu Filho. Nos faça entender isso, Senhor, e seremos bem-aventurados. E encontraremos força para vencer ainda, Pai, o pecado que habita em nós e permanecermos perseverando até o dia do seu Filho. Obrigado por esse momento, Pai. Espero que o Senhor tenha tomado glória para si. Em nome de Jesus. Amém. É isso, irmãos. Eu agradeço a paciência de vocês. E eu passo a palavra para o nosso irmão Emerson.